Bom, eu vou preencher a planilha de análise pré-jogo começando do zero para vocês saberem como que eu consigo os índices. Eu vou pelo Google e entro no site Academia das Apostas. Das apostas, entro no site, tá lá. Aí eu procuro o jogo que eu quero preencher a planilha. Vamos ver que vem aqui em estatísticas. Estatística. Vou pegar um jogo no sábado. Vou pegar um jogo Barcelona e Atlético Bilbao. Pelo Campeonato Espanhol. Atlético Madrid, desculpa. Barcelona, Atlético Madrid. Minha planilha já está aqui. Eu vou preencher a planilha com esses índices aqui da Academia da Aposta. Certo? Vou lá, Barcelona, seleciono, Ctrl C, copio, vou na planilha, dou 2 cliques, colo, Barcelona, já aparece o nome Barcelona aqui do primeiro, contra Atlético Madrid. Copio, dá 2 cliques, colo, Atlético Madrid. Certo? A data do jogo vai ser dia 30 de janeiro de 2016. 30/1/2016. A hora vai ser 13 horas. 13 horas. A competição. Você pode copiar aqui, ó, primeira divisão espanhola. Primeira divisão. 2 cliques, cola. Primeira divisão. Qual é a rodada? A rodada é de número 22. Tá aqui, ó, número 22, rodada. Então, você digita 22. Certo? Vamos começar com confrontos diretos. Quantos confrontos aparecem aqui? Aparecem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 confrontos. A gente pode medir os 13 confrontos. Digita 13. Certo? Esquecemos de ver a colocação do Barcelona. Importantíssimo. Colocação do Barcelona. O Barcelona tem em primeiro lugar na competição. Primeiro. Enter. E o Atlético Madrid está em segundo. Enter. Certo? Vamos ver o confronto direto. Os 13 confrontos diretos. Número de vitórias. Onde que eu pego esse valor? Vamos lá. Confrontos diretos. Está aqui. Nos 3 últimos anos. Número de vitória do Barcelona. Barcelona está aqui. O número de vitória dele é o verde, porque ele joga em casa. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vitórias. De 13 jogos, 7 vitórias. Empate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 empates. Número de derrotas. Uma derrota. Uma derrota. Gols. É só você ver onde está Barcelona e contar o número de gols. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, com 4, 19. 19 gols. Já sai o índice aqui, mas esse índice ainda não está completo porque falta digitar os índices do Atlético Madrid. Vamos lá. Atlético Madrid, número de vitórias. Vamos lá. Uma vitória. Número de empate é o mesmo, 5. E o número de derrotas é o número de vitórias do Barcelona, que são 7. Gols. Gols do Atlético é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 gols. 10 gols. Aí já saiu os índices. 65% dos gols dos confrontos foi do Barcelona. 34% foi do Atlético Madrid. O primeiro que a gente pegou, lá embaixo vou mostrar o gráfico. Já vai preencher. Olha lá, ó, já preencheu o primeiro gráfico de confronto direto. Agora vamos pegar competições, jogos da competição em casa. A gente volta no site. Tá aqui, ó, os últimos 10 jogos em todas as competições. Os últimos 10 jogos em outras competições. Número de vitórias do Barcelona: 9 vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vitórias. Empate: 1 empate e 0 de derrotas. Quantos gols? Gols do Barcelona: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 19, 23, 27, 30 gols do Barcelona. E o Atlético Madrid, jogos fora de casa. Você vai pegar aqui, jogos fora de casa do Atlético Madrid. Aqui a gente está comparando jogos do Atlético fora de casa. Número de vitórias: 1, 2, 3, 4, 5. 5 vitórias fora de casa. Número de empates: 1, 2, 3. 3 empates. E derrotas: 2 derrotas. Número de gols: número de gols do Atlético Madrid: 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14 gols. 14 gols. Resumindo, o Barcelona em 10 jogos fez 30 gols. Então ele tem uma média de 3 gols por jogo. O Real Madrid em 10 jogos fez 14 gols. Então tem uma média de 1,4 gols por jogo. Agora vamos para o próximo campo, que é os jogos da competição. Vamos ao site para pegar os dados. Vamos lá. Jogos da competição em casa do Barcelona. Todos os jogos que o Barcelona fez em casa são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. 11 jogos que o Barcelona fez em casa. Quantidade 11. Tá? Começou ganhando. Dos 11, ele começou ganhando. Está escrito casa: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começou ganhando 9 jogos. Dos 11, 9 começou ganhando. Começou perdendo 2. Fora: 1, 2. Tá? Número de vitórias: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vitórias. Dos 11, ele venceu 10. Empate: 1 empate contra o La Coruña. 1 empate. Derrotas nenhuma. Gols Pro: 10, 14, 16, 20, 23, 26, 31, 33, 37, 38. 38 gols. E gols contra: 2, 3, 5, 6, 7. 7 gols. Agora vamos ver o Atlético de Madrid. Jogos fora de casa. Quantidade são 11 jogos também fora de casa. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos.
Começou ganhando, quando está escrito fora aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos começou ganhando. Começou perdendo em 2. Quantas vitórias teve? Teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias. Quantos empates? 1 empate. Derrotas, 2 derrotas. Gols Pro. Gols Pro. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18. 18 gols Pro e gols contra. Gols contra. 1, 2, 3. 3 gols contra. Nós temos uns 85,71% de gols Pro contra 14,29% de gols contra. Agora, como os dois times estão no campeonato, a colocação, quantas partidas, jogos, vitórias, empates, derrotas, gols pró e gols contras. Vamos ver onde que eu tirei esses dados. Daqui. Tá aqui, classificação. A gente pega Barcelona, tem primeiro 48 pontos em 20 jogos. E os 20 jogos teve 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 52 gols pró, 16 gols contra. Esse é o retrospecto geral do Barcelona. Vamos ver o retrospecto do Barcelona em casa. Em casa foram 31 partidas, 11 jogos, 10 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. Gols Pro 38 e gols contra 7. Vamos fazer agora para o Atlético Madrid. Geral, Atlético Madrid tem 48 partidas. Das 48 partidas, 48 pontos. Dos 48 pontos, ele tem 21 jogos. Ele fez 48 pontos em 21 jogos, tendo 15 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, marcou 30 gols, sofreu 8. Agora fora de casa, fora de casa, o Atlético Madrid tem 25 pontos conquistados fora de casa dos 11 jogos, com 8 vitórias, 1 derrota, não, 1 empate, 2 derrotas, 18 gols pró e 13 gols contra. Completamos a classificação dos dois times. Barcelona geral, Atlético Madrid geral, Barcelona jogos em casa e Atlético Madrid jogos fora. Essa tabela aqui, sequência de vitórias concorrentes no período da primeira divisão dos últimos 10 jogos. Sequência de vitórias concorrentes do Barcelona. Onde eu pego esses dados?
Aqui, ó. Sequência de vitórias concorrentes. Em casa 3, fora 1, global 3. Em casa 3, fora 1, global 3. Sequência de empates concorrentes. Está zerado. Não tem dados. Sequência de derrotas concorrentes. Não tem dados. Está zero. Não ganha. A. Está zerado também. Não empata. A. Em casa 3 jogos. Fora 1 jogo. E global 3 jogos. Não perde. Em casa há 11 jogos. Fora de casa não perde 5 jogos. Em global 13. Não perde a 13 jogos geral. Em outras competições. Vamos ver agora para o Atlético Madrid. Atlético Madrid. Sequência de vitórias concorrentes. Fora de casa 3. Sequência de empates concorrentes. 1 empate global. Sequência de derrotas concorrentes não tem. Não ganha a 1 jogo em casa. Global 1. Não empata a 6 jogos fora. E não perde a 8 jogos em casa. 3 jogos fora. Total de 8. Gols. Primeira divisão. Média de gols marcados por jogo. Em casa 3,45. Fora de casa 1,56. Um global de 2,6 jogos que o Barcelona faz jogando em jogos. Média de gol sofrido por jogo no Barcelona. Lembra que a gente está na coluna do Barcelona, no campo do Barcelona. Média de gol sofrido por jogo. Barcelona. Média de gol sofrido por jogo 0,64 gols, menos de 1 gol por jogo. Fora de casa 1. E sempre sofre 1 gol fora de casa. E global 0,8. Média de gols marcados mais sofridos 4,09 em casa. Fora 2,56. E o global 3,4. Jogos sem sofrer gols. Em casa 55% jogos sofre 55% dos jogos. Em casa ele não sofre gols. 44% fora ele não sofre gols. Uma média de 50% global. Uma média global de 50%. Jogos sem marcar gols. Em casa ele sempre marca gols. Sem marcar gols está 0. Fora 11% dos jogos. Uma média de 5% dos jogos geral sem marcar gols. Jogos com mais de 2 gols e meio, 91% dos jogos. Em casa, fora de casa 55% e global 75%. Jogos com menos de 2 gols e meio, 9%, com menos de 2 gols e meio. Em casa, fora 44% e um global de 25%. Vamos ver o Atlético de Madrid. Média de gols marcado por jogo. Fora de casa. Não, em casa 1,2. Fora de casa 1,64. Global 1,43. Média de gols sofrido por jogo.
0,5 em casa, fora 0,27 e um global de 0,38. Média de gols marcados mais sofrido: 1,7 em casa, 1,91 fora de casa e 1,89 global, 81 global. Jogos sem sofrer gols: 60% em casa, fora de casa 73% e global 14%. Jogos sem marcar gols: 10% em casa, 18% fora de casa e um global de 14%. Jogos com mais de 2 gols e meio em casa: 30%, fora de casa 18% e um global de 24%. Jogo com menos de 2 gols e meio: 70% em casa, 82% fora de casa e um global de 76%. Agora, abre o marcador. Em casa, ele abre o marcador de 9 em 11 jogos. 9, 11 jogos. Dá um global de 82%, ele abre o marcador. 82% dos jogos em casa, ele abre o marcador. Estreia venceu no intervalo: 6 em 9. 6 em 9. Então, 67% dos jogos ele já está ganhando no intervalo. Vence no final: 8 em 9. 8 em 9. 90%. 89% dos jogos ele ganha. E reviravoltas: 2 em 2. Ele começa perdendo, mas vira o jogo em todos os jogos, 100%. 2 jogos ele virou. Agora, abre o marcador fora de casa. Desculpa que eu vou acertar esse caso aqui, mas é fora de casa. O Atlético de Madrid, dos 9 em 11. Abre o marcador em 11. Dá uma média de 82%. Vencendo no intervalo de 6 em 9. Vence no final 8 em 9. Muito parecido com, tá igualzinho ao Atlético de Madrid, o Barcelona. E revirados 0 em 2. Então ele começou perdendo, não vira não. 0 em 2. 2 jogos começou perdendo, não virou não. Perdeu o jogo. Momentos do gol. Momentos do gol são esses aqui. Quantos gols marcado faz no minuto 15, do 0 ao 15? Barcelona faz do 0 ao 15 3 gols e sofre 2 gols. Do minuto 16 ao minuto 30, 5 gols, faz 5 gols e sofre 0. 5 e 0. Do minuto 31 ao 45, marca 5 e sofre 0. Marca 5 e sofre 0. Do minuto 46 ao 60, marca 9 e sofre 0. Esse é o Barcelona, né? 9 e 0. 61 a 75, marca 8 e sofre 1. 8 e sofre 1. De 75 a 90, marca 8 e sofre 4.
Então onde sofre mais gols aqui, ó, é nos últimos minutos. Sofre 8, marca 8 e sofre 4. Vamos ver aqui Atlético Madrid. Atlético Madrid no minuto do 0 ao 15, os 15 primeiros minutos, ele marca 2 gols e sofre 1. 2 e sofre 1. Dos 16 aos 30, ele marca 2 e sofre 0. Do 31 ao 45, marca 2 e sofre 0. Do 46 ao 60, marca 1 e sofre 0. Do 61 ao 75, marca 2 e sofre 0. E nos últimos minutos, 15 minutos finais, ele marca 9 e sofre 2. Então, o grande poderio ofensivo dele é no final, decisivo do Atlético Madrid no final do jogo. Já atento a isso. Bem, esses são os dados que eu completei da planilha. Aqui são os da Casa da Aposta. Eu tirei todos os dados da planilha. E aqui, conforme eu fui preenchendo os dados aqui, foi aparecendo os gráficos. Eu acho que, desculpa que às vezes que eu errei na hora de digitar, na hora de explicar, porque eu não estou acostumado a fazer vídeo. Eu fiz isso mais para mostrar como que eu preencho as planilhas. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meu e-mail, sabe qual é? E aqui vocês tiram a conclusão de vocês sobre a pré-análise do jogo. Certo? Então, obrigado. Desculpa qualquer coisa.